caminhando para mais da metade aí da vida de Jesus Cristo. E nesta aula 16, hoje nós vamos compartilhar juntos aí o Evangelho de João no capítulo 9. E eu acredito que nós vamos aprender muito juntos. Uma porque é direto da palavra de Deus, né? E vai nos trazer reflexão. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 9. E Deus quer que nós tenhamos aí uma visão espiritual. Você vai ver que muitas dúvidas que você tem hoje não é privilégio seu. Já são dúvidas de 2000 anos atrás. Os caras andaram com Jesus Cristo lá e Jesus foi ensinando. E a Bíblia diz o seguinte, quero agradecer aí o pessoal do marketing aí. Como é que é? Não é marketing, é o quê? Mídia. Né? Pensando o quê? O pessoal da mídia, obrigado por projetar aqui essa versão. A gente pode ler junto aí, tá bom? E olha só o que diz o capítulo 9. Os discípulos estão caminhando com Jesus Cristo. E diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E em cada trecho aí, Deus me deu uma palavra para a gente pensar. Então, ao passar, Jesus viu. Então, Jesus tem a visão de tudo. Só para a gente começar a pensar já. Ele está vendo tudo. E Ele está passando aqui nessa tarde, está passando na sua vida, nos momentos que você está vivendo hoje. E Ele está vendo o que você não vê. Acredite, Jesus, Ele vê tudo. Até o que nós não podemos ver. E em muitas situações, quando nós não conseguimos ver a solução, nós somos cegos, literalmente. Apesar que aqui ele está falando que havia um cego de nascença, correto? Vê comigo aí. E aí, então, eu quero que você tenha essa visão. Nós vamos falar de um cego de nascença ali. E nós nascemos cegos também, espiritualmente falando. E é isso que Jesus quer falar conosco também nessa tarde. Então, Jesus passa, Jesus viu um cego de nascença e Jesus vê tudo na minha vida. E acredite, o que você não pode ver, Jesus viu. E quer te mostrar, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer te revelar, Ele está com você. Essa é a tônica da vida espiritual. Jesus nos mostrando o caminho, nos conduzindo, nos abrindo os olhos, nos fazendo sentar, correr, levantar. Vamos embora, Ele está com a gente. E nós queremos que muitas vezes Ele abra os nossos olhos, né? A gente não tem solução para tudo. O que eu faço? Não faz nada, filho. Fica aí. Muitas vezes é assim na vida. Ou, quiçá, na maioria das vezes, né? A gente não consegue ver a solução para os problemas, mas pela fé, nós sabemos que Jesus está conosco e Ele está vendo tudo. E aí, havia um cego de nascença. Olha só, pega a visão. Bom, enfim. E quem? Os seus discípulos. Olha para você ver, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, buscamos seguir Jesus, nós trazemos de casa, da vida, um monte de tranqueira, espiritualmente falando. Olha o que estava na cabeça dos discípulos. Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. E aí? Quem pecou? E aí era a pergunta deles. Como assim quem pecou para ele nascer cego? Porque eles acreditavam, e não era daquele momento, eles vinham sempre costurando isso na cabeça. Olha, que se você pecou, se você tem esse problema, é porque você pecou ou alguém da sua família. E esse era o pensamento da igreja de Cristo naquela época. Se os caras tivessem estudado realmente lá, Jeremias vai dizer o seguinte, aí, filho, quem disse para você, hein? Se você ficar comendo uvas verdes, você vai nascer aí com dente verde. Se você cortar o rabo de um rato, vai nascer o ratinho sem rabo. E quem colocou isso na sua cabeça? Porque aqui é a ideia de pecado que nós temos que ter. Olha que lindo, hein? A visão. Nós temos que ter a ideia seguinte, que nós nascemos pecadores. Que todos pecaram, né? Destruídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Por quê? O homem, por si só, ele não faz nada de bom. A tendência do ser humano é pecar, é errar, é fazer o que desagrada a Deus, de modo geral. Até que você tenha um encontro com Jesus Cristo
e você nasça de novo. Você tem uma nova visão em Cristo. E aí então você começa a fazer tudo de novo, ou a mesma coisa de uma outra visão, pensando em não desapontar a Deus. Então, o que é pecado, né, de um modo geral? É tudo que você faz que desonra a Deus. E a pergunta é, Jesus faria aquilo no seu lugar? Não, então não faz. Nesse sentido. Então o pecado, assim, é muito simples você entender. É tudo que você faz que não glorifica a Deus. Pronto, acabou. Tudo, tudo. E aí os nossos irmãos depois vão dar uma lista de pecados, mas de um modo geral é isso. E você sabe, você que busca, você se aproxima de Deus, de Jesus Cristo, você sabe quando você está errado. É impossível não saber. É impossível. É impossível. Mas Jesus vai olhar assim para eles e até entende, né, a cegueira deles de conhecimento. Porque tem isso também. A gente fala que é ignorância, mas assim, vamos por partes. Então, o que eles tinham na cabeça dele? Que alguém pecou e aquele pecado está ali. É claro que na Bíblia tem situações quando o rei Davi peca com a Betseba, né, manda matar o marido. Lá, o que acontece? Ele traz para dentro da vida dele, ele assina uma procuração para o diabo entrar na vida dele. E nesse sentido, ele abre uma brecha, o diabo entra lá. Mas, se você hoje, você tem um encontro com Cristo, você fala assim, em nome de Jesus, eu não quero pagar a conta de ninguém, não. Eu quero ter uma vida nova. E Jesus fala, então vem comigo, vamos caminhar juntos. Então, cada um vai responder pelas suas atitudes. Correto? Isso deixa bem claro isso, que Jesus sabia disso, e os discípulos estavam ali com aquela coisa na cabeça, ele precisava ensinar. Aí Jesus vai falar assim, olha, nem ele, nem seus pais pecaram. Então, você tem que parar com essa mania de ficar julgando as pessoas, sim ou não? Às vezes você olha assim e fala, aquele cara está passando por uma situação. Meu, por acaso você é o professor dele? Jesus é o mestre. Jesus está fazendo você passar por isso. Você pode não estar entendendo a lição, está de recuperação. E Jesus vai dar, ó, lê isso aqui, lê isso outro aqui, lê esse outro profeta, lê isso. Aí sim, você ó, passei pela lição. Enquanto você não passar pela situação que você está passando, que é para glorificar a Deus, você não passa de fase. E que fase, né? Às vezes é uma fase, né? Difícil. Então, o que Jesus falou assim, ei, para com essa ideia furada aí, meu. Cada um vai responder pelos seus atos. Nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Isso que está acontecendo na vida dele é para glorificar Deus. Aí você fala, mas como o que está passando na minha vida hoje pode glorificar a Deus? Nas mesmas proporções que isso. Porque nós estamos lendo aqui uma história que tem um cego ali desde nascença. Às vezes é difícil nós entendermos, né? Apaga a luz, duvide se fazer alguma coisa no escuro hoje, não consegue, não é verdade? Estava voltando de uma visita técnica, eu lembrei agora, com os alunos no colégio que eu trabalho. Eles foram fazer uma visita técnica à tarde numa faculdade. Aí na volta com os moleques tontos lá atrás do celular. Então, apagou a luz do celular, apagou a luz do ônibus, né? Passou debaixo de um viaduto lá. Aí eles pegaram o celular, ei, ô, ei, com o celular, né? Com a luzinha acesa ali, né? Não dá para ver ninguém no escuro. E aí foi legal, assim, tem que ter luz ali, né? Mas eu falo para você o seguinte, que tem coisas que não dá para você ver. Então você é cego. E você não consegue enxergar o resultado, você não consegue entender o porquê você está passando por aquilo. E Jesus fala, ei, fica firme aí. Fica firme, você não está em pecado não. Você não está em pecado não. Não tem nada a ver. Você sabe quando você pecou, você sabe. E você está andando na presença de Deus, fazendo tudo certinho. E as coisas estão aí se amarrando com dificuldade. Mas a boa notícia é que Jesus está chegando para te dar a vitória. E ele fala assim, olha, nem o pai, nem o pai pecou, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida. Então, o que está acontecendo na sua vida é para que a obra de Deus se manifeste. Ele tem que se colocar como personagem. E ao mesmo tempo, como igreja, você tem que parar com essa visão. Aí cada um vai responder pelos seus atos, tá bom? Então, na hora de você prestar conta, mas o meu pai... Não, filhão, já foi. Agora é com você.
Já tinha dito isso faz tempo lá através dos profetas. Você não leu, não? Vamos ler. Aí é o seguinte, então, ele fala assim, Jesus complementa, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, as nossas realizações durante o dia, né, tem que ser vista pelas pessoas, e nós temos que trabalhar, realizar nossos sonhos, sim, trabalhar, né, para o seu sustento, tudo, mas tudo que nós estamos fazendo é para manifestar a obra de Deus. E não é que você tem que parar a empresa, peraí, eu sou cristão, vamos ler a Bíblia. Não, você tem que fazer o melhor que Deus colocar nas suas mãos, da melhor maneira. Assim você vai glorificar a Deus. É muito simples. Entre aspas. Por quê? Porque o inimigo vai tentar te derrubar, vai tentar te atrasar, vai tentar fazer com que você não consiga, vai te irritar, vai tirar sua paz. E é todo dia isso. Todo dia, em todo lugar. Você vai encontrar pessoas que estão tudo vampiro agora, trocando a noite por dia. Vai descansar à noite. Mas os caras não, os caras querem fazer o quê? Ficar à noite varando, fazendo jogo, blá, blá, blá. E aí de dia que tem que ir lá trabalhar a mente, trabalhar conhecimento, foi isso da escola. Os moleques querem dormir, viraram vampiro agora. É tudo vamp agora. Então você quer saber? Ei, precisamos realizar a nossa obra de dia, na presença de Deus. E à noite, não é que tem que fazer besteira à noite, que quando vem a escuridão na sua vida e cega a sua vista, você não consegue trabalhar direito. Mas assim, vamos trabalhar 24 horas por dia, louvando a Deus, tá bom? Aí você fala o seguinte, olha, e aí ele vai tentar explicar melhor, ó, deixa eu explicar melhor para você. Enquanto estou no, sou a luz do... Então eu estava tentando pensar nisso, que é assim, Jesus ele tem que ser a minha inspiração. Porque enquanto você estiver aqui, vivo, respirando, neste mundo, vivendo o sistema que governa esse mundo, se Jesus não for a sua inspiração, já era, não tem luz. Fica um caos. Já está com a quantidade de pessoas que seguem a Jesus, não tem autoridade, porque, assim, se você for colocando pessoas num comando que não se inspiram em Jesus Cristo para ser uma pessoa boa, honesta, decente, correta, e conduzir nas pessoas que elas lideram por um caminho correto, fazer as coisas melhor, capacitação. Cara, meu, não tem jeito, o diabo já entra ali e já conduz tudo. Ele não precisa nem dominar mais, possuir as pessoas. A ignorância de Jesus é o suficiente. Então ele vai encher a pessoa com muitas outras coisas na cabeça, e a pessoa começa a fazer as coisas para agradar a todo mundo. E ele fala o seguinte, ó, eu preciso estar no mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, assim, ó, eu preciso ser a sua inspiração durante o dia, durante a noite. Eu preciso ser a sua inspiração. Então ele fala, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do... E literalmente, ele estava ali, ele era a luz do mundo. Literalmente, vem cá, olha a luz aqui. E o João vai falar isso. Capítulo 1 lá, né? Que o verbo se fez carne e assim por diante. Estão comigo? Estão viajando aí? Então, olha só, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí, olha um para o outro, estamos entendendo mais ou menos. Ele fala assim, olha, tendo dito isto, ele cuspiu no chão. Porco. Se a gente fala assim, porco, ele cuspiu no chão. Não foi uma catarrada de Jesus? Nossa, que nojo. Cuspiu no chão. Misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Sabe o que ele estava fazendo ali? Literalmente, naquele caso, estava faltando alguma coisa, tinha alguma coisa faltando ali na retina, o cara não conseguia enxergar direito. Então ele pega lá, ele sabe o que estava fazendo, precisou então pegar. O homem veio do barro, então vem cá, vou te mostrar, vou te ensinar uma coisa, viu? Você veio daqui, filho, ó. E vai voltar para lá, você é barro. Então, o que eu quero pensar com você é que Jesus, ele fará de tudo para que você restaure a sua visão espiritual para você caminhar na presença dele. E é muito difícil você entender o que Deus está querendo na sua vida
onde você está passando essas situações diferentes, difíceis, que você não consegue entender. Você fala, poxa, eu faço tudo certo, eu sou cristão, eu busco. Aí eu entro ali, eu não consigo exercer alguma coisa como cristão. Aí você fala, calma, faz a sua parte, né? Deixa Deus trabalhar, mostrar para as pessoas que você, a sua inspiração é Jesus Cristo. O bem prevalecerá, a verdade prevalecerá. É igual o filme mesmo, né, que você torce. Assim, no fim, o bem vence. No fim, a verdade prevalece. Não adianta, não adianta. Eu falo isso por conhecimento de causa. As pessoas que querem te derrubar, não tem jeito, pessoal, elas caem. Não que você queira, né? Senhor, joga fogo do céu e mata aquele infeliz. Não, não é isto. É automaticamente, é automaticamente. Empresa é muito isso. Sabe, quando você está passando por situações, Senhor, não estou enxergando. Então, é para você enxergar, presta atenção. Fica na minha dependência, fica em silêncio, faz o que eu estou pedindo. Realiza a minha obra durante o dia. Deixa ser sua inspiração. Deixa as pessoas se inspirarem em você. Então, ele restaura a visão daquele cego. E aí ele fala assim para ele, olha, então disse-lhe, olha só, ele faz aquilo, fala, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado, e o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então Jesus, ele dá a direção. É que você não está entendendo. E aí você está ali passando aquela situação, aí vem um louvor, vem uma pessoa falar com você, vem uma criança, te dá direção, te dá um salmo, vem falar com você, e você não está percebendo que é Jesus que está, olha, está aqui, filho. Então, ó, dá uma lavadinha aqui na sua mente através desse louvor, através desse salmo. Ele está no controle de tudo. Mas o que você quer que você entenda é o seguinte, ele quer restaurar a minha visão espiritual e ele vai fazer o possível para restaurar. E depois fala assim, agora é o seguinte, ó, vai lá, dá uma lavadinha no rosto ali, canta um louvor, descansa um pouquinho, não é verdade? Escuta um pouquinho a Bíblia, um louvor, lê a Bíblia, reflete ali, é isso, vai lavar um pouquinho, vai lavar seus olhos. Jesus te dá a direção. Ele te dá o caminho certo, é lá. Vai lá, na sua casa, por exemplo, vai lá, dá um beijo na esposa, abraça a esposa. Começa a agir, né, na contramão da história nesse sentido para você enxergar melhor o que está acontecendo. Bom, e aí, perdão, o homem foi, lavou-se e voltou. Então, fica nisso aí, ó. Se você obedecer a Jesus Cristo, você vai pegar e vai ver. Bom, e aí começa um problema. Imagine um jovem que cresceu aí, longe da família, acabou aí se perdendo, e cresceu aí no mundo das drogas, se envolvendo com coisa ruim. Aí, de repente, Jesus aparece para ele. E ele tem um encontro com Jesus Cristo, um encontro mesmo de verdade, e ele decide, acabou, ele decide sair daquele grupo, ele decide mudar, porque ele encontrou Jesus Cristo. E aí, quando ele chega em casa, benção, mãe. Você está bem? Eu começo assim, né? Você está bem? Não hoje, a molecada nem faz, nem sabe o que é isso, pede bênção para mãe, mas assim, pô, já pensou? Benção, mãe. Ô mãe, vou fazer isso. Ô pai, vou fazer aquilo. Começa a ter um novo relacionamento. O que acontece com a família? Você deixa com a família dele, com as pessoas que estão vendo aquele cara, começa a andar diferente, começa já a pentear o cabelinho, a se arrumar direitinho, não começa mais a andar em função, começa a mudar as companhias, começa a mudar a mente, quer estudar, quer trabalhar, quer voltar no caminho certo. As pessoas vão estranhar ou não vão? Vão estranhar. Imagina o seguinte, ó, seus vizinhos, daquele homem, que era cego desde a nascença, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, ei, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Será que era pegadinha? Hã? Será que ele estava, será que era mentira? E não é assim também com a gente? Quando você está fazendo coisa errada, você muda e as pessoas
você que fazia isso, fazia aquilo outro, e começa a jogar na sua cara porque você fazia as coisas e o mundo, o arraial do inimigo estava em festa, porque você estava lá fazendo as coisas igual a ele do mundo. E aí ele falou assim, bem, não era você que ia lá? Você, não, tem alguma coisa errada. E aí aconteceu com ele. Será que era pegadinha? Os vizinhos, as pessoas que viram estavam lá. Não é esse que estava mendigando, sentado? Teve uma mudança de vida, mudou. E alguns afirmavam, é ele sim, é ele, ó, eu sei que é. Outros, não é ele não, aparece com ele. Olha a discussão, hein? Ele fala, não, sou eu sim. Até ele fala, não, sou eu mesmo. Sou eu essa nova pessoa. Passei a enxergar. Sou eu mesmo. Tá, então como é que foram abertos seus olhos? E aí? Como é que está a sua nova identidade com Cristo? Já que Cristo tem aberto seus olhos, tem dado direção, tem te acompanhado, e você mudou. E a mudança, literalmente, a mudança de visão, de comportamento, vai causar um impacto nas pessoas. Nossa, você não faz mais isso? Você não mente mais? Não. Você não vai mais lá no boteco? Não. Não, por quê? Porque não agrada a Deus. E aí, mas é você mesmo? Sim, sou eu mesmo. Mais ou menos assim, você é crente? Não sou. Não sou. Eu sou, cara. Sou. Não é, não é. Sou. Sou eu mesmo. Sou eu. Agora eu estou vendo tudo. E aí, agora eu tenho uma nova identidade. Eu consigo enxergar bem onde eu estou pisando. Eu consigo medir as consequências. Sei que não existe mais pecado do outro. Eu pago a minha conta nesse sentido. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Sou eu mesmo. Agora eu estou enxergando tudo. E eu vou mudar de vida. Eu não vou mais ficar mendigando, não. Eu vou atrás, eu vou buscar. Nova identidade. E aí, tá, mas quem abriu seus olhos? Como aconteceu isso? Aí ele fala assim, olha, o homem chamado, olha que lindo, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me. Isso é. Fui, levantei-me, lavei-me e agora ele reconhece que foi Jesus Cristo, publicamente. E você tem vergonha de falar que é cristão, que segue Jesus, que você não faz algumas coisas porque Jesus abriu seus olhos? É isso que as pessoas não entendem. Você tem que ser feliz onde você estiver. Fazer o melhor que Deus colocar nas suas mãos. Você vai pagar por tudo que você fizer. Nesse sentido, responsabilidade. E quando Jesus, então, te abre os olhos, te dá a visão, e você obedece ele, vai, se lava, e ele faz o que tem que fazer para você enxergar, você que tem que reconhecer. Ó, foi Jesus que abriu os meus olhos. Então, só ele pode abrir os seus olhos para algumas situações. Tem pessoas do seu lado que nunca passou o que você está passando, porque você que tem que passar. Eu não tenho a resposta. Jesus tem. E você tem que reconhecer que é ele que está no controle da sua vida. E aí fica aquela discussão. E eles me perguntaram, tá, onde está esse homem? Meu, olha que pergunta. Onde está Jesus hoje? Vai. Onde está Jesus? Vai. Chamada oral. Vamos começar, vai, para aquelas lindas jovens ali. Onde está Jesus? Ó, vai, onde está esse homem? Não pode ser esse, eu não sei, que é a resposta do cego. Vai. Porque ele acabou de conhecer Jesus. Vamos falar primeiro para elas colarem. Onde está Jesus? Vai. Está aqui? Aqui? Está falando, está aqui. Onde está Jesus? Aí, estou colando. Tá vendo? Aê, mamãe, ensina aí pros filhos aí. Onde é que tá, mãe? Fala aí, ele não ouviu. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele decidiu, olha que lindo, ele decidiu morar dentro de você. E nós não entendemos isso. É muito difícil entender isso. Mas você não pode responder igual esse cego. Porque fisicamente, perguntaram, onde é que está esse homem?
E ele falou, não sei. Mas aí começa a discussão. Onde é que está Jesus? Literalmente, eu não sei. Mas, olha só, você que se converteu literalmente, que já começou a caminhar com Jesus há muito tempo, você tem que saber que literalmente ele está à direita de Deus Pai. Em João capítulo, desculpa, em Apocalipse 4, ele sobe lá, pega o livro, né, na morte dele, quem ele abre os selos, começa a revelar um monte de coisa. Mas ele está vivo. Por quê? Porque o mundo odeia Jesus Cristo. Quando eu falo mundo, pessoal, não são as pessoas, é o sistema que é governado aí pelo maligno, as pessoas que não estão buscando a Deus com o coração. As pessoas são influenciadas mais facilmente. E se você for colocando pessoas, usa uma lógica do diabo aí, se você for colocando pessoas que não se importam, né, com a família, né, integralmente com a família cristã, heterossexual, monogâmica, que é instituída pelo Deus, pela Bíblia. Se você começar, é isso, não tem jeito. O diabo deita e rola. E as pessoas não sabem onde está Jesus Cristo. E Jesus está aqui. No início, no versículo 1, Jesus está passando. Jesus está aqui, literalmente. Dentro de mim, e não tem esse teto, ele está aqui nos ouvindo e nos trouxe para pensar nisso hoje. E aí, você tem que saber. Bom, e aí entra um problema muito sério também. Levaram os fariseus o homem que fora. E era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Sábado, é isso aí. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista. E aí começa o seguinte, um problema muito, muito sério. É quando o novo convertido vem para a igreja. É quando as pessoas vêm para a igreja. E as pessoas não querem se desprender. Ah, mas meu pai, a minha mãe falava que era isso, que era aquilo. Aí começa, não tira da cabeça aquilo. Olha, que você está livre, né, do poder do pecado. Você está vivo, a sua tendência é pecaminosa. Se você não buscar agradar a Deus, você vai errar. A tendência do ser humano é desagradar a Deus sem Cristo. Quando Cristo entra na sua vida, você começa a suportar muito mais as coisas. E você cresce muito mais. E quando você volta para a igreja, olha só, levaram para quem? Para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os representantes da lei. Eles eram heterodoxos, eles queriam cumprir tudo que estava na lei. E para fazer cumprir o que estava na lei, eles inventavam mais regrinhas para as pessoas ficarem, não estavam na lei. Era o regimento interno. Eu estava perguntando para a Milena esses dias, qual é o regimento interno da igreja? Por quê? Aqui está, literalmente é a Bíblia, ponto. Então, assim, entrou na igreja, é de Gênesis e Apocalipse. Tem que se ler, você tem que ler. É a sua, de ordem de fé, você tem que ler. Vai reger a sua vida. Mas aí, tem algo que é maior. Jesus na sua vida é maior que a igreja na sua vida. Se você pega uma igreja onde Jesus não é o Senhor, onde as pessoas querem fazer tudo para agradar primeiro o povo e não a Deus, você entra em parafuso. Graças a Deus, aqui o nosso regimento de fé e conduta é a Bíblia. O que você fala assim aí começa o que eu gosto, o que eu não gosto, em termos de liturgia tal, isso aí decide em assembleia tal, tem jovem, pula aqui, pula ali, tem mais idoso, canto mais devagar, assim, nós temos que entender isso. Esse hino eu não gosto, aquele eu gosto, aquele outro, mas é só você que está vivendo aqui? Não, então peraí, pô. Vamos equilibrar a balança, tudo bem. Mas a balança não pode pender para um ou para o outro, é por isso que tem, então vai ser o culto jovem, então pode tocar umas músicas mais agitadinhas, tá bom, você quer adorar a Deus? Pô, vamos embora. Nesse sentido, tem que tomar cuidado, só para não descambar qualquer música, qualquer jeito, entendeu? Mas começa um grande problema.
Quando nós entramos na igreja, a gente traz uma bagagem. E como deu certo na nossa vida, a gente quer que todo mundo passe por aquilo. E a gente não entende isso. Então, quando esses fariseus, quando eles levam esse homem que foi curado por Jesus Cristo lá para a igreja, naquele momento, Jesus era novidade para eles, para os fariseus, que estavam na zona de conforto, fazendo que as pessoas todas fossem submissas a eles, respeitassem pelo conhecimento. Mas Jesus veio colocar em prática a lei. E aí, perguntaram: ei, recuperou a vista? Como é que foi isso? Aí o homem respondeu de novo. Ele misturou, ele colocou uma mistura na terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei, agora já estava ficando nervoso. Já deu testemunho. Vem cá, como é que essa mudança na sua vida foi Jesus Cristo? Como ele fez? Ó, cada um tem a sua história, não tem? Cada um tem aquele momento de conversão. Tem ou não tem? É para marcar aquele momento. Aí você dá um testemunho, tem que ser rápido. E fala, tá, de novo. Ele colocou saliva, misturou a terra e colocou no meu olho, agora eu vejo. E alguns fariseus disseram: esse homem aí não é de Deus, não. Mas não é ele, é Jesus Cristo. Ó, esse homem não é de Deus, pois não guarda o... Nós estamos estudando a vida de Jesus Cristo também, no estudo lá de quinta-feira, lá na casa da... Agora são casas, né? A gente reveza, super legal. E nós falamos sobre isso, sobre os fariseus lá, né? Sobre que eles estavam criticando algumas coisas lá de Jesus Cristo. E eles eram zelosos da lei. E eles ficavam cuidando dessas coisas. Jesus curou um homem lá de sábado. E Jesus falou assim para eles, assim, nitidamente: oh, vocês são hipócritas, né, meu? E revelou que ele, na palavra, revela os que ele fazia. Engraçado, vocês são hipócritas, né? Quando o jumentinho de vocês estão lá, ele cai num buraco, tá, vocês não vão lá e tiram e salvam o jumento? Por que eu não posso salvar o filho de Israel de sábado também? E a Bíblia vai dizer que eles todos ficaram envergonhados. Como é que eles sabem disso? Mais ou menos assim. Então, isso já era. Esse barquinho já zarpou. Deus trabalha até hoje, Jesus vai falar. Como pode um pecador, Jesus Cristo, tá? Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre a interpretação da Bíblia está causando divisão na igreja. Sabiam disso? Que tem coisas que não é unanimidade na teologia. A Trindade não é unanimidade de teologia. Desculpa, a tricotomia, a Trindade é. A tricotomia, corpo, alma e espírito. Não é. Alguns acham que eu só tenho corpo e alma. Tá isso na teologia. Alguns falam que tem corpo, alma e espírito. E aí você tem que entender. Olha que loucura. Nós somos um espírito que possuímos uma alma que habitamos um corpo emprestado. Por isso que Deus é espírito e ele busca aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer assim, nossa alma, né, que é assim impulsionada pelo espírito, o espírito é a parte da alma, que loucura, que fala com Deus. Mas a nossa alma sem Deus só pensa no que nós temos que fazer, comer, beber, pagar, né? Jesus vai falar isso em Mateus. Então tem coisa, uma vez salvo, sempre. Isso. Porque aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei. Mas quem só sabe que é salvo é quem? Jesus Cristo. É só ele, só Jesus sabe. Portanto, aí, se você é salvo, aí o João Batista, nós já estudamos isso aqui. Quando ele estava assim, arrependei-vos por estar próximo de Deus. Aí vem o do povo, tá, o que eu faço?
ele falou assim, você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Deixa essa vida de pecado e produza frutos com uma vida de arrependimento. Aí o guarda vem você tem que parar de ser corrupto, cara, viva aí, o seu salário, aja corretamente. E os cobradores de impostos, e você? Cobra o que é justo. Quer dizer, assim, ele revelou o que as pessoas estavam fazendo. Então, quando Jesus escolhe alguém, é bem diferente. A multidão vai estar lá, sempre buscando. Mas quando você se propõe a mudar de camada, se aproximar de Deus, é muito importante que você entenda isso. Quanto mais será dado para você, mais será cobrado. Só que é muita interpretação. Aí os caras começam a pegar texto, fora de contexto, para justificar uma ideia. E aí cria uma confusão. E quem não busca, quem não lê, quem não entra na história, acaba não entendendo isso, essas coisas. Olha, você precisa entender que meu pai trabalha até hoje. Que você precisa descansar o corpo. Nessa mudança de tempo, aí o corpo não dá uma bobeada, parece que quer dormir mais, é isso, nesse sentido? Mas fora isso, assim, você precisa respeitar essa máquina. Você vai trabalhar tantos dias e vai descansar. Mas não esqueça, no dia do descanso, adorar ao seu Deus. Então, assim, mas Deus gostaria que você o adorasse todos os dias, 24 horas por dia. Mas você precisa descansar essa máquina. E a interpretação. E aí eles tornaram, pois, a perguntar ao cego. Que diz você a respeito dele? Tá, vem cá, ele te curou, mas o que você diz a respeito dele? Olha que pergunta, o que você diz a respeito de Jesus Cristo que mudou sua vida? É para você a pergunta. Porque perguntaram isso para ele lá. O que você diz? Foram os seus olhos abertos? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, eu acho que ele é um profeta. Não é? Fala sério. Eu acho que ele é um profeta. E chutou. Não sabia. Acho que ele é um profeta, porque ele faltava conhecimento. Ele tinha a revelação. Olha que loucura. É como assim, Deus vem e fala, olha, vem cá. Você não precisa ler a Bíblia para ser salvo. Dependendo do momento, da necessidade. O que importa é você crer em Jesus Cristo. Olha só. Por quê? O ladrão na cruz, ele leu a Bíblia. Ele viveu, deu testemunho? Não. Mas você vai querer viver igual a Dona Cruz? Você vai esperar um momento, Senhor, viveu em pecado, agora me perdoa. Você é o homem mais desgraçado do mundo. E o maior desafio nosso é viver aqui, com Cristo aqui. Vamos lá. Vamos enfrentar. Mas você não conhece o meu problema. Jesus conhece. Jesus sabe. Ele tem a direção. Ele tem a resposta. Mas quem é Jesus? Como é que está o seu relacionamento com ele? Ele vai se revelando para você. Naquele momento ele fala, é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Não, você está mentindo. Chama o pai. E perguntaram, é esse seu filho? Uhum. E qual vocês dizem que ele nasceu cego? O qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Perguntaram para os pais. Envolveu a sua família. Profissão de fé. O pastor não faz isso aqui. Oi, mãe, o que você acha do seu filho aí? Você vai falar mal do seu filho? Isso aí não merece ser, pelo amor de Deus, batiza 3 vezes aí para ver se o moleque muda de uma vez. Dá 3 mergulhos. 7. Não, eles foram perguntar para a mãe, aqui é seu filho? Ele nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Então a sua família conhece você. E essa família, ela não sabe a maneira que você encontrou Jesus Cristo. Há uma conversão. Às vezes é difícil a família entender essa mudança de sentimento que você teve quando você encontra Jesus. As pessoas não entendem. Só entende a mudança de sentimento quem encontra com Jesus. E essa família, então, mas nós não sabemos como ele pode ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos. Pergunta para ele. Ele já tem idade para falar por si só.
E aí, cadê o pecado lá atrás? Né? Quer dizer, o pecado, então, agora era só para quem estava cego? E para quem vê, não é pecado? Olha que loucura! E aí, começou a pensar. Mas é o seguinte, o jovem, né? Você que já sabe aí, né? Querer escolher o tênis, você que já quer escolher a marca do tênis, já sabe diferenciar o que é tênis bom ou ruim, já dá para ler a Bíblia então, né? E ele falou assim, ei, pergunta para ele. Ele é responsável, ele já sabe o que quer, o que não quer. Olha a resposta da família. Não é lindo? Ó, responsabilidade individual. A mãe quer que o filho cresça, né? Seja bom filho, né? Bom cristão, bom cidadão. E coloca todo dia em oração. As mães oram mais pelos filhos do que os filhos, né? Que os pais pelos filhos, não é isso? E a mãe ora mais que o marido, inclusive. É fato isso. Bom, e aí a mãe fala aí, ele já responde para ele mesmo, pergunta para ele. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da igreja. A religião está expulsando as pessoas da presença de Cristo, literalmente. Olha o que ele está falando. Eles já tinham decidido, eles já sabiam, hein? Antes de chegar na igreja, o cara sabia, ó, vai lá, passa a bola lá, porque se ficar confessando que é Jesus Cristo, vai ser expulso da sinagoga. Já pensou que loucura? Vem cá, como é que foi o seu testemunho? Eu estava aqui, Jesus me tirou das drogas, da bebida, do vício. Pois, que não, que é outro Jesus. Jesus não pode. Olha a discussão lá. Eu era cego, ele me curou. Mas como pode isso? Não sei. E aí ele vai falar isso de novo. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunta para ele. E pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Olha que loucura a discussão. Sabemos que esse homem é pecador, estou falando de Jesus Cristo. Ele é pecador porque curou de sábado. E não podia trabalhar de sábado. Eles faziam as coisas escondidas de sábado. E Jesus falou, meu, hipócritas. E olha só, hein, preste muita atenção. Ele fala assim, para a glória de Deus, diga a verdade. Fala com convicção. Quem fez isso? Ó, não vai não, nós sabemos que ele é pecador. E aí o homem, olha que lindo. Ele já começa a obra do Espírito Santo. A pensar. Ele era cego, mas não era idiota. Ele respondeu assim, olha, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Quer dizer, de novo, olha que lindo, o que ele fez para você? Como que ele abriu os seus olhos? Eu estou dizendo o seguinte, Jesus pode fazer algo para abrir os seus olhos, para você enxergar o que você não está vendo agora, a solução para aquele problema da sua vida, que você está passando, que você tem que passar para a glória de Deus. Aí o homem respondeu, eu já disse. Caramba, hein, meu? Eu já disse, vocês não querem dar ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? O homem ficou nervoso. Acaso vocês também... Ai, cara, aí pegou. Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Olha, ele está perguntando para os homens da igreja. Eu mudaria. Vocês deveriam estar pregando que ele é o Cristo. Então, eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos dele? Perderam a essência. Eles perderam a essência da palavra, do cristianismo, de Deus, do amor de Deus. E se eles tivessem lido a palavra, eles teriam entendido o que está acontecendo. Perderam a essência. A essência da igreja é Jesus Cristo. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é o extraordinário, hein? Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos.
O homem começou a usar uma lógica, muito linda, o Espírito Santo trabalhando. Pô, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Mais ou menos assim. Cara, vocês sabem, né, a origem da palavra e vocês não me curaram. Esse cara que vocês nem sabem de onde ele vem, me curou. Então, olha só o que a palavra de Deus faz. Ele abre os olhos e abre as possibilidades do seu entendimento. Você começa a enxergar da onde você vem. Olha, é muito lindo isso, hein? Você saber de onde você vem e principalmente para onde você vai. Olha o que o Espírito Santo faz. E ele fala assim, ó, sabemos que Deus não ouve pecadores. Isso é verdade. Mas ouve o homem que o teme e pratica a sua. Até que, enfim, eles falaram coisa séria. Que Deus ouve, né? Ouvir é assim, é atender aquele que pratica a vontade dele. Nesse sentido. Aquele que vive em pecado, não adianta. Enquanto ele não se converte, não adianta. E aí, ele fala assim, ó. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Não podia fazer alguma coisa. Então, assim, se Jesus não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisas que o homem não faz, que são os milagres. É muito legal essa visão, né, que para Deus não existe milagre, não é verdade? Porque Deus pode todas as coisas. Para nós, a nossa limitação, existe milagre. O que nós não podemos fazer, o que a medicina não pode fazer, é milagre. Mas olha só, Deus opera, eu creio que Deus opera milagre através da medicina, que a medicina já é um milagre. Se você pega a evolução da medicina aí nos últimos anos, é fantástico. Está com dor de cabeça muitas vezes, você nem quer incomodar a Deus com uma oração, né? Como é que chama lá? Neusadina, vai lá. Que também é fruto da ciência, não é verdade? Mas enfim, olha, é outra coisa. Ó, Jesus é filho de Deus, porque ninguém é de Deus e podia fazer essas coisas. Bom, diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Quer dizer, olha que lindo, hein? O Espírito Santo dá um entendimento para a pessoa, porque a pessoa começa a olhar as coisas com os olhos espirituais. E olha só a relação. O cara acabou de abrir, já está discutindo com os doutores da lei, porque ele deixou o Espírito Santo falar no coração dele. E as pessoas que têm conhecimento, como é assim tem conhecimento? Você pode ter conhecimento, mas eu tenho a convivência com ele. Ele fala nos meus ouvidos, nesse sentido. Isso é bonito você saber. Conhecimento é apenas informação. Ou melhor, às vezes a informação não gera conhecimento. E aí, olha que lindo, para gente encerrando. Ó, Jesus ouviu, aí sim, né? Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Quer dizer, você crê no Filho de Deus? Agora, olha só, né? Depois que você defende com convicção que Jesus que Jesus pode, Jesus se aproxima, vem cá, vamos conversar. Você passou por situações, para provar realmente que eu existo. Eu quis te mostrar algumas coisas, você enxergou realmente agora, você defendeu lá, você se manteve fiel. Agora, Jesus, vem cá, vamos conversar. São esses encontros que você tem que ter com Jesus Cristo. Ele está vendo e ouvindo tudo que está se passando com você. E ele fala assim, e aí, você crê no Filho de Deus? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus falou, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Você tem que crer, amados, que Jesus Cristo está com você. E Ele quer ter um relacionamento individual comigo e com você. Então é no relacionamento individual que você vai crescer em conhecimento de Cristo e você vai entender as coisas com mais naturalidade. E Jesus vai estar com você, te ouvindo e te acompanhando por todo o dia. Amém? Obrigado pela sua presença hoje na Escola Bíblica. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. É um capítulo muito lindo, onde Deus quer abrir a minha visão espiritual e a sua, para que você entenda que Ele está com você
todos os dias. E só Ele pode dar a direção certa para algumas coisas que as pessoas não conseguem. Amém? Continue com Deus e até mais tarde.